Olá, o encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 21 de outubro de 2020. E nesse encontro nós fomos tirando algumas dúvidas de estudantes que estão começando a estudar um curso em Milagres, e também falamos sobre como a gente não precisa levar nem o curso e nem este mundo a sério. Também falamos sobre a diferença entre mágica e milagre. E eu espero que seja muito útil para todos os estudantes. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão presentes. Muito obrigada por estarem aqui, por me ajudarem a trocar ideias sobre esse curso que a gente ama, não é? E então, hoje nós não tivemos um assunto direcionado, nós não temos um assunto específico. Então, a Bianca tem uma pergunta, a gente começa pela pergunta da Bianca, e depois também eu tenho uma outra pergunta da Fabiana, e aí a gente também vai fazer isso, tá? A gente vai fazer essas perguntas com vocês, ok? Desmuta você, ô Bianca, fala para mim como que é, qual que é a sua pergunta? Oi. 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 Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite, Maria Amélia, boa noite todo mundo. Boa noite, querida. Bom, eu sou iniciante no livro, na leitura do livro. Eu comecei com as lições, aí depois comecei a fazer a leitura do livro simultâneo, né? Mas é bem complexo a leitura, ao mesmo tempo tem passagens assim que, nossa, toca meu coração. Tão lindo, né? Que assim, me identifico. Mas, assim, eu que já venho de muitas religiões, passei por várias religiões, situações na busca, né, nessa busca que não se encontra nada. Agora eu estou assim, me identificando muito com o livro, como se fosse assim, esse é o caminho, né? E veio vários questionamentos, e principalmente em relação à reencarnação, como o livro, como um curso em milagre, tem a visão, reconhece isso, ou se não reconhece, a reencarnação, espíritos, existem espíritos, já que isso tudo é uma ilusão, até que ponto? Né? Mas, assim, é tudo novo para mim. Boa noite. Oi, boa noite, Inês. Ó, Bianca, esses questionamentos são super normais, tá bom? Super normais, ainda mais quando você vem de outras, né? Na verdade, eu acho que todo mundo que encontra o curso estava buscando, né? Como todo mundo, assim, a gente vai busca as respostas, né, e tal. Eu sou suspeita porque, para mim, né, assim, o curso respondeu a tudo, né? Para mim, o curso respondeu a tudo. Então, e eu posso ir te falando algumas coisas, tá? Mas você ainda precisa de um tempinho. Olha só, o que o curso chama de ilusório, né? O que ele chama de ilusão? Qualquer coisa que esteja à parte de Deus, ok? Mas aí ele também diz que Deus é uma mente única, una. E se é una, não pode ter partes, não é? Então, quando a gente se vê, eu me vejo Maria Amélia e vejo você como Bianca, e você se vê como Bianca e vê a mim como Maria Amélia, a gente já está naquilo que ele chama de mundo ilusório, ok? Quando a gente tem, vamos supor, porque assim, não tem problema você acreditar ou não acreditar em reencarnação. Mas como você vem de muitas, eu acredito que você pensa na reencarnação, né? Que ela é possível, que ela acontece. Então, ele explica assim, se você, mesmo que você tenha passado por aquilo, assim, ó, abandonado o corpinho, esse corpinho de Bianca, ok? E você está
num estado em que você, mesmo sem corpinho, você ainda se reconhece como uma unidade, né? Uma unidade, um indivíduo, mesmo sem corpinho, tá? Dentro das crenças, não sei exatamente quais são as suas, mas dentro das crenças a gente sai do corpinho, mas a gente ainda continua uma alma ou uma essência, mas uma, não é? Uma, individual. Se é individual, já estamos na ilusão. Então, tanto faz para o curso se você está com o corpinho ou está sem corpinho, nesta vida ou em outras vidas. A gente pensa ser um indivíduo, a gente pensa ser um ser, né, diferente, com mais outros seres, já estamos na ilusão. Porque a mente de Deus, em unicidade, aliás, a única realidade é a mente de Deus, que é única, una. Ok? Lá no manual de professores, quando a gente vê assim, tem uma pergunta lá no manual de professores, né? Existe reencarnação? Aí algumas pessoas começam a ler e pulam um pedacinho da frase, da primeira frase. Ele fala assim: em última instância, não. Aí, gente, umas pessoas já falaram para mim, mas como não? Mas como não? Não é? E elas esquecem de ler aquela primeira partezinha, olha, em última instância. Por quê? Porque em última instância, corpinho ou não corpinho, dá na mesma. A crença na individualidade é ilusória, tá? Aí, veja, e aí, mais para baixo um pouquinho, ele fala assim, se essa crença for útil, não é? Para que o Filho de Deus compreenda que este corpo não é o começo, nem tem o meio, nem é o fim, então ela é útil, tá? Então ela é ótimo, mantenha a sua crença na reencarnação. Ele não diz que não devemos ter, ok? Mas eu penso que talvez o que eu esteja falando não fique muito claro para você. Se não fica muito claro, eu gostaria até que a gente conversasse mais tempo sobre isso, mas você realmente precisa de um pouquinho mais de teoria. Veja, ele não está dizendo que é errado, e ele não está dizendo que não existe. Em última instância, lá na unicidade absoluta, né? Na unicidade total, que é uma coisa que nós não podemos compreender com essa mente que pensa dualmente, né? A nossa mente pensa dualmente, pensa sempre de dois, né? Assim, não tem, a gente não tem como entender essa unicidade, mas dentro do mundo verdadeiro, não é? Dentro do mundo que é a realidade, que é Deus ou amor, tá? A gente usa Deus porque o curso usa os termos cristãos, mas não necessariamente a gente precisa usar esse. Mas então, Deus ou o amor, a única realidade, não tem partezinhas, tá? Ele não tem separação. Como a gente não entende isso, a gente pelo menos aceita, não é? A gente pelo menos aceita que isso pode ser uma verdade para a gente um dia. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Um pouquinho, né, amor? Mas tá bom, isso. Mas conforme você vai entrando nessa teoria e vendo junto com outros estudantes, inclusive, né, que já estão mais envolvidos com essa linguagem ou com essa teoria, né, mais você vai assim aceitando e incorporando isso, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço também. Fabiana, eu tô com a sua pergunta aqui. Você consegue ligar o microfone? Você consegue falar? Tá um pouquinho complicado, porque, como eu te falei, eu tô com muita criança aqui em volta. Desculpa. Imagina. O duro é que eu gostaria de ler aquela passagem lá que você tem as dúvidas, mas eu vou ler o que você escreveu aqui, tá? Tá ótimo.
a Fabiana escreveu a dúvida dela sobre uma passagem que eu coloquei no grupo do Telegram. Eu não sei se todos já sabem que existe um grupo no Telegram, a gente faz postagens lá, eu e a Ing, que é do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Ela disse assim, ó, a Fabiana: quando quem fala para não nos preocuparmos em consertar os nossos egos, nem analisá-los, dizendo na sequência para nós sermos pacíficos, eu me questiono como ser pacífica e nem tentar analisar o que eu percebo como ataque no meu cotidiano. Bom, aqui já é uma pergunta, né? Só que eu acho que eu vou ler tudo, Fabiana, porque talvez tenha uma resposta mais global aqui, tá? Outro ponto que a mensagem me deixou em questionamento, quando ele fala sobre não levar esse curso a sério, eu pergunto como que eu posso deixar que o curso me dê os princípios pelos quais eu vivo a minha vida, se eu não me dedicar em algum nível ao estudo e prática, que no meu caso exige sim algum esforço. Tá, aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso, Fabiana. É um textinho que eu postei no grupo do Telegram, do professor do curso, que já não está mais no corpinho, mas ele chama Ken Wapnick. Ele conviveu com a Ellen e ajudou o curso a ser dividido em capítulos e subcapítulos, tá bom? Então, assim, não acredito que tenha, pelo menos até hoje, alguém que conheça tanto, que tenha conhecido tão bem um curso em milagres quanto o Ken, né? E ele deixou uma obra bem grande. Ele diz ali nesse pequeno textinho que seria muito bom que a gente não levasse o curso muito a sério e que a gente não parasse para ficar analisando muitas coisas, tá bom? Nem o ego e tal, eu não me lembro agora direito do texto. Mas, vamos lá, Fabiana, você vai só me interrompendo, tá bom? Para eu tentar te ajudar. Não levar o curso a sério, neste sentido que ele quis dizer, é não achar que o curso em si, né, ele seja sagrado ou ele seja alguma coisa que seja a parte da gente, tá? O curso é para nós e faz parte da gente. Não levá-lo a sério não quer dizer que a gente não vai estudar, não quer dizer que a gente não vai praticar, mas quer dizer que a gente não vai fazer com que ele seja a nossa vida. Eu posso dizer para vocês que numa fase na minha vida, eu fiz um relacionamento muito especial com esse curso. E eu ficava muito nervosa quando as pessoas distorciam a mensagem dele, não é? Então, o relacionamento especial que eu fiz com ele barrou um pouco o meu entendimento ou a minha vivência. O que ele precisa ser feito? O que o curso precisa fazer com a gente? Ele precisa nos guiar para nós vivermos em paz, da forma mais normal que existe, tá? Da forma mais normal, olha, dentro da minha vida, sem mudar de cidade, sem mudar o que eu visto, sem mudar minhas palavras, tá bom? Do jeitinho que eu tô, com as pessoas que eu estou, porque é aqui o campo aonde o Espírito Santo pode me ensinar as coisas. Aí eu posso não analisar o ego no sentido de que o ego é exatamente nada. Aí, o Espírito Santo faz um funil ali para a gente, sabe? Ele faz um funil, ele fala assim, olha, aquilo que não é amor é um pedido de amor. Então, você ou ouve o Espírito Santo ou ouve o ego. Tudo que a gente ouvir do ego e como é que a gente pode expressar, assim, como é que a gente pode saber, né, que a gente está ouvindo um ou outro? Sempre que você tiver, mesmo que você pense que você está muito certo,
Mesmo, e aí você não se sente em paz de alguma maneira, então você está ouvindo o ego, ok? Então, olha só, Fabiana, moçada, analisar o ego é morder o rabo que nem um cachorrinho faz, sabe? Principalmente quando é novinho, né? E fica rodando em volta daquilo, tá? E fica rodando. Por que que ele pede para não analisar o ego? Né? Por causa disso. O ego vai ser, tudo que existe vai ser sempre dentro daquilo, do mundo que foi criado junto com o ego, vai ser sempre ali. Então a gente precisa de algo fora daqui, fora do mundo que a gente mesmo fez com o ego, ok? A gente precisa de fora. A leveza vai ser, na verdade, uma consequência. Tá? Uma consequência. Eu acabei não terminando de falar para vocês que o meu relacionamento especial com este curso, para as pessoas que são mais novas no curso, o relacionamento especial é um relacionamento de dependência, tá? Então, o meu relacionamento especial com esse curso, ele foi acabando, né? Não acabou de uma vez, eu não entendi de uma vez, mas ele foi acabando porque eu consegui ver, o curso não é meu, eu apenas ajudo, eu preciso aprender, por isso que eu ajudo outros estudantes a entenderem e a praticarem, não é? E quando ele era a minha vida, né? Quando esse curso era a minha vida, eu era muito emburrada e eu ficava pegando nas mãos dos meus alunos, sabe? Eu tenho para quem não sabe, um curso em módulos, né? Que eu fiz 15 anos de forma assim, presencial e online, mas em tempo real. Agora, aí eu pegava nas mãos dos alunos e levava a força para quem quisesse, sabe? Quem, como fala, distorcia ou quem não entendia, né? E hoje, muito mais calma, né? Muito mais, assim, com a ideia muito mais absorvida de que esse curso não é meu, o autor dele é que vai poder tomar conta de cada estudante, como ele pode fazer. Então, hoje eu tenho uma relação muito leve. Aí, eu não levo esse curso a sério neste sentido. Eu levo a sério porque eu faço os exercícios, embora já tenha feito 4 vezes, mas eu faço os exercícios hoje de forma aleatória, né, como aparece. Eu leio muito o livro-texto. Então, mas assim, sem... Como é que eu posso explicar isso para a Fabiana? Sem achar que eu acho que fica mais fácil da gente entender isso. Como é que a gente leva esse curso muito a sério? Quando a gente acha que tem que ser igualzinho ao que está escrito ali. Quando a gente acha que as lições têm que ser exatamente do jeito que estão ali, sabe? E aí a gente se tortura. E aí, então, o que o ego faz? Deixa a gente torturada em círculos, o tempo inteiro em círculos, sem poder sair dali. Entende? Analisar, a gente vai acabar analisando algumas coisas, a gente vai acabar pensando nelas e tudo mais. Quando a gente vai... Porque tudo acontece ao mesmo tempo, tá bom, moçada? Tudo acontece ao mesmo tempo. Quando a gente vai confiando mais na parte da mente que ele chama de Espírito Santo, que é a parte da nossa mente que ainda pensa com Deus, conforme essa confiança vai aumentando, a gente vai entregando mais para essa parte, a gente vai aceitando mais a ajuda do Espírito Santo. E aí, automaticamente, a gente vai deixando de levar as coisas muito a sério, não só em relação ao curso, né, mas em relação à nossa vivência, à nossa experiência aqui, tá? Fabiana, só fala para mim, tem algum ponto que ainda não ficou muito bom, ou se melhorou também? Não, já melhorou, já conseguiu esclarecer, e principalmente esse teu exemplo, até porque a gente já tem a gente já se conhece, ficou mais claro para mim, sim. Não tinha entendido a que ponto quem queria
Aham. se expressar, né, se colocar ali. E você conseguiu sim deixar tudo mais tranquilo para mim agora. Obrigada, minha querida. Ai, que bom, amor, fico feliz. Eu brinco que o quem facilitou o curso e eu tenho que facilitar o quem, entendeu? Porque ele também fala umas coisas meio, meio. Exatamente. Então, Obrigada. mas eu que agradeço. Oi, Roberto, diz, amor. Oi, Maria Amélia. Se você me É, permite, por eu gostaria favor. que você contasse uma coisa que eu lembrei disso tudo que você estava falando agora, colocar um pouquinho de luz nessa nossa caminhada. Existe uma verdadeira oração no capítulo 2, página 30. E eu gostaria que você comentasse isso, que acredito que iria auxiliar Opa. muito Você todos está com nós. ela? Você Que está é, com ela aí aberta? claro, eu nem Lê pra preciso gente. dessa porque eu leio tanto que eu estava até na minha mente. É assim, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Olha, Roberto. Ai, Então, Deus lhe pague. e até as duas últimas frases eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. E finalizando, eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Curado é a separação nossa. Isso, Maria Mé, isso. todas as dúvidas que nós temos, como as duas pessoas, a Bianca e a Fabiana, se não me engano os nomes, Isso. comentaram, e muitas outras, inclusive as minhas próprias, tal, E as minhas. né, de todos, né? Elas estão permeadas em cima de dúvidas da separação. Nossa, aqui, nessa ilusão, como você bem disse para Bianca sobre a ilusão. Então, Maria Amélia, eu gostaria de ouvir, para mim vai ser uma bênção ouvi-la, sobre esse pequena oração, eu estou aqui só para ser Nossa. verdadeiramente útil, e aí em diante. Como Aham. isso nós podemos trilhar, captar, ou nem sei palavra usar para absorver isso, essa pequena oração. Você poderia comentar e colocar luz em cima de todas essas É, escuridão que a gente dá? Obrigado, Maria Amélia. não, eu que agradeço, amor, viu? Eu que agradeço. E eu falei, ó, Deus lhe pague, porque, na verdade, essa oração, ela... quando eu comecei, né, a dar o curso de facilitação, quando eu comecei, eu tinha muitos medos ainda, né, gente? Eu tinha muitos medos, isso faz tempo, tá bom? Isso daí foi em 2003, tá bom? E aí, quando eu ia começar, né, a aula com gente que nunca tinha visto o curso, aí eu lia essa oração, Roberto, e ela me lembrava que não sou eu. Às vezes, eu terminava a aula pensando que era eu, né? Mas por quê? Por que que eu tô falando? Assim, ó, eu fazia a oração e lembrava que não era eu, não é? Eu ficava muito mais solta quando eu não me prendia ao meu roteiro. Embora o meu roteiro, o roteiro deste curso em módulos, só se eu fosse doida para pensar que fui eu mesma, não é? Então, eu levei muito tempo, 8 anos para chegar nisso. Então, para chegar nesse formato que tem hoje. Mas aí, quando eu fazia essa oração, eu me lembrava que não sou eu.
E aí depois eu me esquecia, porque eu ficava assim com a dúvida do aluno, se eu não respondia, se eu não conseguia responder na hora de forma que ele entendesse, eu ficava muito nervosa. Aí os anos foram passando, e aí a confiança foi aumentando, não é? Lógico que o treino em responder a essas coisas foi muito... como falo, foi muito palpável, sabe? Então aí foi gostoso, aí foi ficando mais gostoso, foi ficando mais leve. Ah, como a gente sempre fala, né? Como eu sempre falo, e o Roberto vem e dá os cortes mais iluminados possíveis, né? Quando eu sempre vou falando assim, ó, o que o curso diz? A gente precisa olhar para a escuridão que a gente pensa que tem dentro da mente. É isso que ele diz. Então a gente precisa olhar para ela. Por quê? Porque se eu não olhar, eu não sei o que tem ali. Eu vou ficar sempre com medo, né? Sempre com medo, sempre com alguns medos, sempre. E aí, conforme eu vou olhando, esses medos vão diminuindo. Quando o Roberto fala, olha, vamos fazer um pouco de entrada de luz nessas coisas, né? Que a gente tem dúvidas, que a gente fica em cima de algumas questões e tudo mais. São estes momentos e essa oração, ela é uma das, né? Uma das muito especiais. Oi, Bê. Quer que você repita onde fica essa oração? É no capítulo 2, logo no começo do livro, essa oração fica, tá? Fala pra gente, Roberto, assim, ó, texto Olha, 2. capítulo 2, como você bem disse, Isso, texto 2. página 30. Tá na página 30. E é porque Isso, ela está em capítulo 2, itálico, tá? A pessoa está isso, ela está perguntando bem aqui. Ela dentro está da em página. itálico bem separada, assim, tá bom? Isso, é página 30. O capítulo 2 é a separação e a expiação. Ela, página Isso. 30, capítulo 2, página 30. Ok, obrigada, amor. Então, assim, aí, essa oração, assim como outras orações, ela sempre serve, que tem um monte aí nesse curso, né? Elas servem para a gente ir fazendo essas pontuações de refresco, sabe? De refresco, porque a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para aquilo que a gente pensa que tem, que é uma escuridão, sabe? Conforme a gente vai olhando e vai trazendo, eu brinco que assim, ó, tá lá no inconsciente, então eu vou trazendo de lá e vou trazendo para cá. Lá, quando tá escondido, é muito ameaçador, né? Muito ameaçador. Mas veja, o que é ameaçador? É ameaçador aqui no dia a dia, tá? É no dia a dia. Então eu me sinto inadequada, eu me sinto eu preciso melhorar, eu preciso fazer as coisas, nossa, e tal, e tal. Então, tudo isso são partes dessa coisa que o curso chama de escuridão. Aí, quando vem alguma oração dessa, né? Aí a gente ou abre, por exemplo, abre ao acaso. Tem uma também que é o começo da revisão 5 do livro de exercícios, que é uma delas que eu adoro, não é? Que ele fala que eu vai seguir os passos como uma criança segue o seu pai, sem dúvida, não é? Então a gente dá a mão para o Espírito Santo e vai embora. Aí, nesse sentido, botar a luz aqui nesse nosso dia a dia, ou nessa nossa entrada, né? Entrada para dentro, essa entrada na escuridão, para que a gente possa ver que ela nem existe, não é? Mas entrar nessa escuridão, como o curso diz, você olhar para a culpa, ok? Para vocês que estão começando agora, o curso diz que tudo que a gente pensa que a gente sabe que a gente sente culpado é só uma pontinha de um iceberg, porque na verdade a culpa inconsciente ela é enorme, por causa da diminuta e louca ideia, que é então a crença em que eu possa me separar de Deus. Então, tudo isso está ligado, tá? Tudo isso está ligado. Aí, por isso que a gente tem que olhar. A gente precisa olhar para essa culpa para ver que ela não tem sentido, porque ela não pode ser real, tá bom? Separar-nos de Deus é só uma
ilusão, é só uma bobagem, é uma crença, mas que virou um mundo inteiro, não é? De formas. E ele é muito real para a gente. Então, por causa disso, a gente vai olhando para dentro e vai vendo essas culpinhas. A gente vai, sabe, do nosso dia a dia mesmo, né? Do nosso dia a dia. A gente vai vendo as culpas, esse pouquinho amanhã. E no meio de olhar disso, que tem hora que isso não é nada fácil, né? E tem hora que isso realmente parece uma coisa muito, parece intransponível, né? Algumas dores parecem intransponíveis. Daí tem, então, essas bênçãos pontuais, não são pontuais, porque o curso inteiro tem várias, né? Tem muitas dessas bênçãos. E aí, essas orações, nessas horas, elas são o bálsamo que a gente precisa, não é? Que a gente pode ter nessa hora. Vou contar um negócio engraçado para vocês, porque assim, tem a ver com isso, tá bom? Tem a ver com isso. Eu, na época que eu levava o curso muito a sério, que eu achava que ele era a minha vida, que era tudo aquilo que eu tinha que ser, né? E que eu tinha que fazer, que eu tinha que isso, que estava errado o jeito que eu estava fazendo, que, né? Tudo, né? Os palavreados do ego que a gente sempre ouve. Nessa época, eu estava, assim, muito empenhada em olhar mesmo para a culpa inconsciente e aquilo tudo. Aí, lógico que a gente vai achando aquilo que a gente procura, né? Sabe? Então, eu estava muito empenhada e aquilo lá era duro demais. Aí, eu deixei um marca-página num pedacinho que ele fala, que aí se abre lá e ele fala, pequena criança de Deus. Eu falei, ai, graças a Deus sou eu. Entendeu? Ai, nossa, aí era um alívio, né? São iguais a essas orações, certo? Que aí eu ia, e aí eu via, e eu olhava para a culpa, e via o tanto de inadequação, via que mais, e olhava para aquilo, e passava aquilo, parecia intransponível. De repente, eu deixava aquele pedacinho, e eu abria e falava, ai, graças a Deus sou eu sou uma pequena criança de Deus, não é? E aí a gente vai incorporando que não tem problema a gente errar, né? Não tem problema a gente não fazer os exercícios exatamente como eles estão ali nas lições. Não tem problema, porque a gente é aprendiz, né? Nós somos alunos. E aí, então, nesse sentido, a gentileza do autor desse curso, ela é presente em todas as linhas, todas. Né? De repente, a gente não está bem, a gente não enxerga nada disso. Mas, de repente, a gente vai mais um pouquinho e aí a gente enxerga essa gentileza absoluta, não é? Roberto, fala para mim. Tem alguém? A Inês quer falar. Deixa eu só ver se o Roberto, Inês, só um segundinho, só ver se está tudo ok. Se ele quer acrescentar alguma coisa, o Roberto ajuda a gente. Só uma coisa que eu acredito que não seja uma coisa pessoal, que seja uma coisa que atinja a todos os que trilham esse caminho, né? Esse curso, esse caminho, essa jornada, né? Que é essa busca dessas pérolas, dessa luz, né? Dentro desse iceberg enorme de sombras, essa busca ela causa um efeito colateral positivo associado, essa busca associada ao perdão, ela faz com que, naturalmente, muitas coisas que para nós nos incomodava muito, agora elas já não incomodam tanto. Então, isso nós podemos considerar uma vitória em cima desse iceberg. Puxa vida, essa sombra que me incomodava tanto, ela já não me incomoda mais. Isso, ao longo do tempo, várias outras não vão incomodar. Por isso que eu sempre acentuo assim, essas orações, essa busca, esse foco no perdão, que é uma coisa fundamental. Perdoarei e isso desaparecerá. Olha que frase forte. Perdoarei e isso desaparecerá. Puf, acabou. Já é luz, pura luz.
Mas muita gratidão, Maria Amélia, pelas suas palavras. Muita gratidão, meu amor. Eu falo só um segundinho, Inês. Eu falo assim, que do jeitinho que você falou, né? Do jeitinho. Conforme a gente olha para isso, conforme a gente aceita essas orações, conforme elas vão ficando mais presentes na nossa vida, a memória dessa luz vai crescendo na mente. Então, ela é mais fácil de ser acessada, não é? É por aí. Muito obrigada, viu, Exatamente. amor? Inês? Oi, Maria Amélia. Eu estou vivendo uma oração dessa nesse Que delícia. momento, porque eu estou com Covid Oh, e, amor. e bem mal, porque progrediu para uma pneumonia, entendeu? Puxa vida. E aí, assim, eu achei essa oração assim o máximo. Inclusive, fui para o hospital, levei escrito num papel. Eu vou ler para você. Tá. Esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. Maravilhoso, né, Inês? Olha, essas bênçãos são demais, não é? Demais. Então, embora o seu corpinho esteja doente, não é? Eu não sou corpo. Isso, você não precisa exatamente perder a sua paz, não é? E não perdendo a sua paz, você tem mais chance de, sabe, deixar essa coisinha fazer o papel dela, não é? Então, a cura, na verdade, não é direcionada nunca para o corpo. Ao corpo. Quando o corpo se cura, ele é um efeito da cura real, que é da mente, não é? Uhum. E poder estar em paz nesse momento, olha, Nossa, é uma paz inimaginável. não, você é muito danada, né? Aí você pegou na mão do Espírito Santo e agarrou mesmo assim, ó, tá bom? Que era Estou tudo, colada. que é tudo o que ele espera da gente, não é? Muito Uhum. bom, amor, muito gostoso. E, nossa, obrigada por repartir isso com a gente, viu? E você tá melhor agora, tá em casa? Estou em casa, mas Que ainda bom. estou, né, curando, quer dizer, estou curada, né? Sim. A tal da pneumonia, que é um processo mais prolongado, mas estou ótimo. E Ai, que assim, bom. eu não deixo esse trecho, botei num papel e toda hora eu leio. Bom, eu não sou isso. Isso mesmo. Não é nada fácil quando a gente está com alguma dor ou algum desconforto físico, a gente lembrar que não é um corpo. Mas é Mas aí que a gente vê que faz toda a diferença, né? faz. Toda a diferença. E faz mesmo, Inês, e faz mesmo. Aí, às vezes, eu vivi isso não exatamente com o meu corpo, mas com o corpo do meu irmão, que já não está mais no corpinho. Então, aí, essa coisa foi incorporando, não que não volte, né? Não que não volte a dor, a saudade, ou achar que, né, que existe a separação. Mas, de repente, corrige, né? De repente, o pensamento corrige, e aí a gente volta na paz. E ficar um pouquinho só nessa paz, só um pouquinho, ela já faz Tudo. exatamente isso que a gente estava falando. Ela faz a memória disso crescer. E aí ela vem, né? E aí fica mais fácil da gente acessar essa memória. Né? Ai, bom. que gostoso, gostoso. Muito obrigada por repartir isso com a gente, viu? Muito bom. E para os novatos fica gostoso, porque eles vão saber que aí é possível, não é? É possível a gente ter essa paz que o curso promete, não é? Só é. Muito bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Estou ouvindo um barulhinho, mas... Não? Ó.
Alguém quer sugerir alguma coisa para a gente conversar mais um pouquinho? A gente ainda tem um pouco mais de 10 minutos. Oi, Roberto. Mas, se você me permite, assim, já que tem um comentário, eu queria comentar isso que a Inês falou, uma coisa muito linda, né? Ela me fez sentir como se Jesus estivesse aqui. Se a gente nos reportar num Jesus histórico que curava os enfermos, salvava vidas, ressuscitava os mortos, ele está fazendo agora, ele está conosco agora. Isso que a Inês falou, eu senti como se Jesus estivesse presente em luz, tocando nela e falando, pronto, seja curado. O que você quer? Eu quero ser curado. Então, tenha fé e cure. Isso é muito lindo, sabe? Nós estamos trilhando esse caminho, nós estamos com Jesus. Como você bem citou, dê a mão, vamos caminhar. Jesus, ele pega pesado no curso de vez em quando, assim, claro, nossa, ele tem textos que eu não consigo até nem ler, mas eu leio, tudo bem, vamos nessa. Mas tem partes lindas que ele fala, eu estou com você. As lições daqui para diante são, nossa, são bálsamos, são coisas tão lindas que a gente lê uma lição e fala, nossa, Jesus, eu estou passando isso agora, eu posso chegar nisso agora. A lição de hoje é linda. Hoje o Espírito Santo olha através de mim. Olha que coisa fantástica. E isso que a Inês falou, poxa, muito lindo. Inês, fica tranquila, você está com Jesus, Espírito Santo, Deus, todos nós estamos, é só ter fé. Vamos ter fé e vamos para frente. Isso é uma coisa maravilhosa. E agradeço a você, Maria Amélia, por nos proporcionar essa visão agora. Porque o passado já foi. As culpas do passado, acabou. E o medo do futuro, acabou. O presente é agora, Maria Amélia, e você nos brinda com esse presente agora. Muita gratidão, Maria Amélia. Não, a gratidão é recíproca, ela é uma constante, né? Assim, é uma delícia. Uma vez eu li nas neurociências, né, que o estado de gratidão ele faz ondas cerebrais iguais ao estado de alfa, né? O estado alfa que é de meditação, não é? É um dos primeiros estados da meditação. Mas é muito legal mesmo, gente. A única coisa que a gente precisa lembrar sempre, né, é que, assim, o que é importante, não é? Num estado em que a Inês descreveu para a gente, é que ela viu que ela pode estar em paz de qualquer maneira, não é? Então, o pedido da paz é o pedido de cura, não é? E, na verdade, né, de novo, não é exatamente a cura do corpo, mas é a cura na crença em que a gente é um corpo, tá certo? A mente é que faz a coisa. O corpo, ele só obedece, né? Ele só vai na onda. Mas o que faz aqui a gente... o que faz a gente aqui lembrar, né, que o Jesus curava os corpos e tudo. Em várias passagens do curso, ele fala, tudo que eu fiz foi uma maneira útil de você entender que você é uma mente, que você tem uma mente, não é? Então, o que foi útil para fazer, ele fez, não é? Ele, por exemplo, né, na crucificação, na explicação que o curso dá para a crucificação, ele diz assim, qual é a mensagem da crucificação? E ela é muito diferente daquilo que a gente aprendeu no mundo. A mensagem da crucificação é, só o amor é real.
Então, o Jesus pôde fazer quantos corpos ele quis, entendeu? Podia fazer quantos corpos ele queria, porque o corpo é só realmente uma projeção da mente. Então, aquilo que ele quis dizer, como chama? O calvário, né, e o sofrimento, ele nem deu bola para aquilo. Ele não tinha identificação com aquele corpo. Mas ali, depois que o corpinho pareceu morrer, aí ele fez outro corpinho, né? E até tem umas histórias por aí que eu, na verdade, nunca vi direito, mas que ele apareceu em outros lugares, né? Em outros lugares. Então, ele fazia quantos corpinhos ele quisesse. E ele diz que a gente também pode fazer quantos corpinhos a gente quiser. E a gente tem o poder também de sair das doenças físicas. Mas não é essa a importância que ele dá. Ele dá a importância da gente entender que a gente é uma mente. E a mente está comandando. Agora, isso tem uma linha muito tênue, separando das coisas que a gente já viu aqui no mundo, não é? Olha, que os pensamentos positivos vão curar, que as coisas vão fazer os corpos ficarem saudáveis, etc. Então, aí tem, né, todas as coisas, todos os meios de ficarem aqui, de a gente fazer. Como o curso chama, né? Os meios que ele não condena. Vamos lá, tá, gente? Precisa entender isso, ele não condena. Mas como ele chama, por exemplo, vamos dar o exemplo da Inês, tá? Como chama, então, os antibióticos que a Inês está tomando? Como chamam os cuidados que a Inês está tomando com o corpo? Como chama, então, todo esse aparato de coisas que a gente tem para que a Inês melhore? Ele chama de mágica, tá? Mágica. Mágica, então, é tudo que a gente faz aqui para melhorar a forma, qualquer coisa da forma. Eu estou falando da doença porque a Inês só falou isso para a gente agora, mas qualquer coisa que a gente faça aqui para melhorar a nossa condição do que nós chamamos de vida, ele chama de mágica, tá? O que ele chama de milagre? Milagre é diferente de mágica. O milagre eu penso que eu sou um corpo, eu penso que eu sou, como fala? Atingível, eu penso que eu sou mortal, e aí eu corrijo esse pensamento, porque todos esses pensamentos são nossos junto com o ego, né? Então, eu corrijo esses pensamentos nesse sentido, como nessas orações. Eu não sou um corpo, eu acredito nisso, mas eu não sou um corpo, tá bom? Eu posso ficar em paz mesmo quando eu tenho algum desconforto físico, tá bom? Este é o milagre. Eu deixo de pensar junto com o ego que tudo que eu tenho que fazer é em relação ao corpo, às formas, ao bem-estar aqui, e passo a ver junto com o Espírito Santo. E aí, de forma cada vez mais leve, não é? Por que vai ficando cada vez mais leve quando eu olho junto com o Espírito Santo? Porque eu vou tirando a realidade das coisas que acontecem aqui. Então, o milagre, né? O milagre, diferentemente da mágica, não que a gente não vá usar a mágica, a gente usa muito, já falei isso para vocês, tá? A gente vai usar a mágica o tempo todo, a gente vai querer melhorar as condições da gente aqui o tempo todo, e isso não é errado, não tem nenhum problema. Mas o milagre corrige a nossa mente no sentido de que muitas vezes a gente está correndo atrás, brigando, precisando fazer e tal, e a gente lembra que a gente pode ficar em paz. Aí, né, eu posso ficar em paz porque eu não estou dando realidade às coisas daqui, a nada, tá? Mesmo que isso dure uma fração de segundos. Então, a hora que eu
paro com isso e vejo que eu posso ficar junto com o Espírito Santo, que aí eu não dou realidade a isso, eu não dou realidade, a minha paz é genuína, então meu pensamento de separação foi corrigido. Isso é chamado de milagre, ok? Então, todo esse arsenal, todo esse arsenal de coisas que a gente vai fazendo aqui, mesmo para melhorar a nossa vida aqui, é muito, muito, muito respeitado pelo autor do curso. Muito. Mas o que ele quer realmente é que a gente corrija a mente no sentido de não querer fazer um mundinho cor-de-rosa, porque isso não é possível. Aqui é dual. Não vai existir o cor-de-rosa se não tiver o cinza, o preto, sei lá o que, entendeu? Tá? Aquilo que representa a sombra. Não tem. Então, dentro da mente dual, sempre vai ter, né, a luz e a sombra. Porém, a gente vai usando a luz para a gente ver lá, para a gente olhar para a sombra e ver que ela é só uma sombra, que ela não pode ser real. E é por isso, então, que a paz da Inês pode ser genuína, porque não importa como está ali agora, mas ela pode pedir a paz e ela pode ter essa paz, que é a correção do pensamento, tá? E não exatamente, né, a cura do corpo, mas a correção do pensamento. E a cura do corpo, ela é uma consequência, ou ela pode ser uma consequência. Tudo bem, gente? Às vezes eu falo algumas coisas que não ficam muito claras. Então, assim, se vocês quiserem falar ou alguma coisa, eu estico mais um minutinho. Tá tudo bem? Porque o nosso horário chegou ao fim. Tá bom? Mas a gente volta também, podemos falar sobre isso de novo no próximo encontro, embora eu já tenha separado um assuntinho e depois eu vou botar nos grupos e falo com cada um, tá? Para gente ler, vai ser um trechinho para a gente ler, para a gente poder discutir no próximo encontro, ok? Ó, muitíssimo obrigada a todos, viu? Oi. Muito obrigada, adorei participar. Ah, obrigada, Ana. Fica bem à vontade, sempre vem aqui, vai ser sempre um prazer, tá bom? Obrigada. Obrigada a todos, viu? Um beijo bem grande. Gratidão, Maria Amélia. Gratidão, meus amores. Muito obrigada. Obrigada, querida. Beijo. Beijo. Boa Obrigada. noite para vocês. Boa noite para todo mundo. Tenham uma ótima noite.